Semana passada nós começamos um estudo sobre o Evangelho de João. Como nós falamos, os evangelhos, cada um deles, os 4 evangelhos, cada um deles focaliza a pessoa de Jesus Cristo com uma nuance diferente, ou com um detalhe diferente, ou olhando para algo bem específico sobre a pessoa de Jesus Cristo. O Evangelho de João, quando descreve Jesus Cristo, ou quando apresenta Jesus Cristo, nós vimos isso no capítulo 1, vemos isso no capítulo 1, apresenta a pessoa de Jesus Cristo como Deus. O Deus, ou o Verbo, que se fez carne e habitou entre nós, é a frase que o apóstolo João descreve do versículo 14. E na lição passada a gente viu o enfoque que João dá sobre a pessoa de Jesus. Ele é Deus. É o Deus que se fez carne. É o Filho unigênito de Deus. É o Messias. É o Messias prometido. É o Deus que se fez presente entre nós, que está presente entre nós. E vimos também o propósito do Evangelho de João. Quando João escreve o seu Evangelho, o seu principal objetivo, naturalmente, ao falar da pessoa de Jesus, é de que todo mundo que leia e que conheça esse Evangelho, é que creia que Jesus Cristo é o Messias e, crendo, tenha vida em seu nome. Portanto, o propósito do Evangelho de João é um propósito evangelístico, é um propósito de que pessoas venham a conhecer Jesus Cristo como Senhor e como Salvador. Hoje nós iremos estudar no Evangelho de João a salvação. Como João apresenta a salvação no seu Evangelho. Quando nós falamos sobre essa palavra salvação, até mesmo nos nossos dias, é preciso que a gente diga salvação do quê? Porque se você está no trânsito e Deus te livra de um acidente, às vezes você diz assim, Deus me salvou de uma situação. Se você está doente, Deus poupa a tua vida, Deus me salvou dessa situação. Mas quando João apresenta a salvação, ele não está falando de salvação de uma situação específica que nós enfrentamos no nosso dia a dia. João fala da salvação especificamente no sentido de vida eterna. João apresenta a salvação para nós como o homem podendo ver o reino de Deus e começar a desfrutar das bênçãos do reino de Deus aqui na terra, mesmo antes da instauração do reino de Deus sobre a terra. Lembra de que João falou isso para Nicodemos. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quando eu comecei a escrever sobre a salvação, eu fiquei assim meio curioso. Eu pensei de imediato, crente estudar a salvação? Porque nós somos induzidos a pensar que nós já conhecemos, se não tudo, mas quase tudo, sobre a salvação. Mas quando a gente olha os evangelhos, principalmente o Evangelho de João, e as epístolas do Novo Testamento, em todas elas, e tem muito assunto sobre salvação. E João e Paulo, os demais autores do Novo Testamento, eles não escreveram sobre salvação para pessoas não salvas. Eles não escreveram, eles não explicaram a salvação para quem não entendia a salvação. Eles escreveram sobre salvação falando para pessoas que já haviam sido salvas. Portanto, nós temos muita coisa para aprender sobre salvação. Quando nós conversamos no dia a dia com muitos irmãos, nós percebemos que muitos irmãos creem na salvação, mas têm
um conceito ou um conhecimento muito superficial sobre esse assunto. Deixa eu lhe dar alguns exemplos. Alguns de vocês, é possível que a única oração que vocês façam no dia é quando vocês vão dormir. E sabe por quê que alguns que fazem isso, só fazem a única oração de dormir? É com medo de dormir e acordar morto. Porque vai acordar, né, pastor? É com medo de dormir e acordar morto. E aí vem um conceito aprendido na época da ignorância, que se morrer e acordar morto, vai para onde? Se não se preparar antes de dormir, vai para onde? Vai para o inferno. Esse é o conceito aprendido no paganismo. Esse é o conceito aprendido no tempo da ignorância. E mesmo depois que se toma a decisão para aceitar Cristo, não se aprofunda sobre essa salvação e continua fazendo a mesma coisa. Não que seja errado orar antes de dormir, muito pelo contrário. Mas se o seu foco está em orar para evitar, no caso, para buscar a salvação, você não entendeu nada sobre a salvação de Jesus. Nada. Há umas semanas atrás, eu estava conversando com um casal, jovem casal, de cristãos, e eles estavam vindo, inclusive tornaram-se membros dessa igreja, e eles estavam vindo de outra igreja. E o nosso conceito aqui, quando eu digo nosso, do pastor Marcos e o meu, é que para se tornar membro da igreja é preciso, naturalmente, crer em Jesus Cristo e ter se submetido ao batismo por imersão. E eles tinham esses dois requisitos. E aí eu comecei a conversar com eles sobre salvação. Para ver se eles criam como nós cremos. E eu fiz uma pergunta para eles. Só que eu fiz a pergunta diante de uma situação. Que na próxima semana eu vou apresentar essa situação. E quando eu apresentei a situação para eles, eles ficaram perplexos, olhando um para o outro. E me responderam assim: eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Meus irmãos, eu queria pegar em nota de R$50 o tanto de vezes que irmãos em Cristo já me perguntaram, ou já me fizeram essa pergunta: pastor, se o crente se suicidar, ele vai para o céu ou para o inferno? Se eu tivesse pegado em nota de R$50, o tanto de vezes que eu já ouvi essa pergunta durante meus 22 anos de vida cristã, inclusive eu já a fiz, eu não estava pedindo ajuda de vocês para o trabalho do Calafate. Eu estava fazendo por conta própria. Tinha dinheiro para isso. Porque a pergunta não é se o crente morrer diante de uma situação como essa, se ele vai para o céu ou para o inferno. A pergunta correta seria: o crente pode se suicidar, pastor? Mas a pergunta que geralmente nós fazemos é: se o crente morrer, olha só a pergunta, se o crente morrer, se o crente se suicidar, ele vai para o céu ou para o inferno? Demonstra que o nosso conhecimento da salvação é muito, mas muito, muito superficial. E João nos dá, eu não sei se eu vou conseguir fazer isso, mas João nos dá conceitos profundos sobre a salvação. Quando João escreve todo o seu evangelho para levar homens e mulheres a conhecerem Cristo, portanto, obterem essa salvação, é profundo, meus irmãos. É muito profundo. Portanto, hoje pela manhã, irmãos, nós iremos estudar a salvação da maneira que o apóstolo João descreve. E nós não iremos recorrer a nenhuma outra citação bíblica.
Ao falar desse assunto, nós não vamos recorrer ao que o apóstolo Paulo diz, o que o apóstolo Pedro diz, o que Isaías diz. Nós vamos ver apenas na ótica do apóstolo João. O exercício que eu fiz, embora que é quase que impossível chegar nas conclusões, imagina só, eu não tenho mais nada de Bíblia. O único livro que eu tenho para estudar sobre salvação é o Evangelho de João. Eu poderia chegar nas conclusões ou nas afirmações que eu farei nessa manhã apenas pelo Evangelho de João. Imagina só se você nunca leu a Bíblia, não tem mais nada além do Evangelho de João. É possível você entender tudo sobre a salvação somente por meio desse Evangelho? Para responder essa pergunta, nós vamos olhar, ou vamos ter nessa lição, dois tópicos importantes. O primeiro, vamos olhar como João descreve o ser humano, para depois apresentar como Deus alcança esse ser humano. Então, vamos em primeiro lugar olhar a situação do homem sem Jesus, segundo o apóstolo João. Vamos olhar em primeiro lugar a situação de um homem e de uma mulher que ainda não aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Para saber, para a gente entender a profundidade dessa salvação, o que João nos apresenta, nos diz sobre cada homem e mulher que ainda não conheceu Jesus Cristo, que ainda está sem Jesus. Vamos olhar João capítulo 1, versículo 4 a 6. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 4 a 6. A vida estava nele. Esse nele é em Jesus. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunho para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele, João, não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. João, irmãos, na abertura do seu evangelho, falando sobre a pessoa de Jesus, observe que ele apresenta o ser humano sem Deus, estando em trevas. João é o evangelista que usa essa metáfora para a pessoa de Jesus, a luz. Essa luz, nós poderíamos fazer um contraste, parece-me que o próprio apóstolo João está fazendo o mesmo contraste que o escritor de Gênesis, quando diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E no primeiro dia da criação, Deus criou a luz, e a luz resplandeceu sobre as trevas. As trevas, no Gênesis, denota o caos ou ausência total de qualquer algo criado por Deus. Quando João apresenta Jesus como a luz que veio ao mundo, apresenta o homem, a mulher, o ser humano, como alguém destituído de total presença de Deus sobre sua vida. Ele está em trevas total. E você imagina só, uma pessoa que está num lugar e que ele não enxerga, ou que de repente ele é colocado num lugar aonde lhe vedam seus olhos e esse ambiente
é vedado de qualquer presença de luz. Ele não sabe onde é que ele está. Alguns anos atrás eu li uma história de alguém que foi nadar em um lago nos Estados Unidos, se não me engano, em Nova York ou Chicago. Acredito que o Philip Yancey descreve essa história. E quando a pessoa começou a nadar, de repente caiu uma névoa sobre o lago. E quando ele se deparou no meio do lago, ou em algum lugar do lago, ele olhou e ele perdeu o sentido de direção. Ele não sabia para onde estava a margem mais próxima do lago. E o desespero começou a bater. Ele estava vendo, mas ele não conseguia ver com uma distância significativa. Então ele não sabia para que lugar ele estava cansando. E essa pessoa estava para morrer. E ele começou a gritar pedindo socorro. Talvez isso aqui, irmãos, essa pequena ilustração demonstre como João apresenta o ser humano perdido. Totalmente perdido sem Jesus. Quando eu era criança, não sei se vocês brincaram, a gente brincava muito de caba cega. Quantos brincaram de caba cega? Levanta a mão quem brincou. Gente, tinha uns colegas mais perversos que a gente era caba cega. Eles colocavam aquele negócio na gente e levavam a gente para perto de tipo de espinho. Dizia, aqui a gente pegava. Eu nunca fiz isso, graças a Deus. Essa é uma ilustração pequena. E quando a gente olha João descrevendo o ser humano em trevas total, e a gente consegue olhar para o mundo e ver como as pessoas procuram Deus e os tipos de Deus que elas dizem que são Deus, a gente consegue compreender por que elas se apegam a qualquer coisa. Quando você hoje olha uma pessoa agarrado com uma imagem de escultura e achando que aquilo ali pode fazer alguma coisa por ela, não dá pena. Você não tem misericórdia dessa pessoa? Eu tenho. Quando você vê uma pessoa, por exemplo, em religiões espíritas que acreditam em reencarnação e uma série de outros absurdos, porque elas estão se apegando a qualquer coisa, porque elas estão perdidas, porque elas não têm luz. É assim que João apresenta o ser humano sem Jesus. Por todo o seu evangelho, ele diz que Jesus é a luz. Quando Jesus diz assim, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, Jesus é a luz. E somente tem direção na vida, sabe o que está acontecendo, para onde está indo, é quem tem Jesus. Mas João apresenta o ser humano nessa situação. Uma segunda situação que João apresenta ao ser humano, capítulo 8, versículo 34. Jesus Cristo diz, replicou-lhes Jesus, em verdade eu vos digo, todo o que comete pecado é o quê? Escravo do pecado. João diz que o ser humano, sem Jesus, e esse é o contexto aqui, ele é escravo do pecado. Meus irmãos, a nossa geração, eu não diria nem só a nossa geração. Nos últimos 2 séculos da humanidade, pela graça de Deus, a humanidade passou a viver sem mais esse conceito impregnado na sociedade, pelo menos de uma maneira legal, digamos assim. E com isso nós conseguimos às vezes pensar o que é alguém ser escravo de outra pessoa. Há uns 2 anos atrás, isso tornou-se até motivo de brincadeira entre mim e minha esposa. Eu assisti um filme, ela e mais outros irmãos,
não sei se o James estava, o Cléo, lembro que o Cléo estava, mais a Cris, 12 anos de escravidão. Teve cenas naquele filme que, além de eu me revoltar, para variar, eu chorei. Você consegue entender o que é uma mãe, um pai e seus filhos no mercado ou num lugar sendo vendido como escravos? E digamos que um dos filhos fosse mulher, um exemplo. Aí uma pessoa olha e diz assim, não, ela é novinha, bonitinha, eu vou comprar ela. Outro chegava, comprava, né, o rapaz. Outro chegava e comprava o marido. Outro chegava e comprava a esposa. E aquela família nunca mais se viria na vida. Vocês acham que aquelas pessoas que viveram, passaram por situações como essa, elas gostavam disso? Vocês acham que elas não queriam se rebelar contra isso? Mas elas eram escravas. João apresenta aqui nas palavras de Jesus, o ser humano tem um senhor, chamado pecado. Embora que esse pecado traga alguma satisfação imediata para cada um de nós, mas ele subjuga cada ser humano. E ele é escravo do pecado, preso ao pecado, sem nenhuma condição de quebrar esse jugo da escravidão. Nesse mesmo contexto, Jesus fala aquela frase, acredito que até vou ler ela mais na frente, mas já vou até citar, no versículo 36. A única pessoa que pode quebrar esse jugo, quem é? Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Uma terceira característica que João apresenta ao ser humano é como filho do diabo. O homem sem Deus, ou sem Jesus. Versículo 44, Jesus fala assim para judeus, pessoas que achavam que eram filhas e filhos de Deus. Jesus fala assim para eles: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Nesse contexto, quando Jesus chega a falar o que ele diz no versículo 44, o debate está entre os judeus dizendo, eles são filhos de Abraão, e Jesus dizendo, são não. Vocês não são filhos de Abraão. Porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão. E vocês creriam em mim. Mas por que vocês não creem? É porque vocês são filhos do diabo. O ser humano sem Jesus, ele tem essa ligação com o inimigo, com o arqui-inimigo da humanidade, o diabo, não no sentido de criação, não que o diabo tenha criado alguém, mas no sentido de, por fazer a vontade do diabo, é como se houvesse uma ligação genética. Eu acho que eu já falei para vocês, um dos meus tios, ele tem um refrão, uma frase que ele diz assim, que o filho só puxa o pai quando ele é cego. E acredite, eu passei muitos anos para entender essa frase. Mas Jesus está dizendo exatamente que os filhos puxam os pais. Pelo que se faz, sabe-se quem é o seu pai. No sentido espiritual. E por fazer as obras do inimigo, caracteriza-se como filho do diabo. A quarta característica do ser humano sem Jesus, que João apresenta no seu evangelho, no capítulo 3, versículos 17
a 21. João 3, 17 a 21. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crer não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. A quarta característica, irmãos, que João apresenta do ser humano sem Deus, é que ele está julgado ou condenado por causa da sua condição diante de Deus. A ideia que quase todos nós temos sobre condenação é assim: um dia o ser humano vai morrer, e se ele não tiver aceitado a Cristo, entregado a sua vida a Cristo, ele vai ser condenado. Mas o Evangelho de João não diz que ele vai ser. Como é que João diz? Ele já está condenado. Ele já está julgado. E o julgamento é porque ele não crê no nome do único Filho de Deus. Meus irmãos, uma coisa que, a partir desse conceito de João, eu descobri ou entendi, que embora sabendo que uma pessoa que não vem para Jesus, que não crê em Jesus, é porque não houve uma mudança interior nela. Por outro lado, todas as pessoas que ouvem o Evangelho rejeitam, elas rejeitam porque Jesus está dizendo aqui, porque elas querem mais o pecado do que a luz. Elas amam mais o pecado do que a luz. Aqui o pecado é trevas, a luz é Jesus. Elas gostam do estado em que elas se encontram. Ninguém que rejeita Jesus, ninguém que não crê em Jesus, no sentido humanamente falando, é porque não entendeu. Não é. É porque ela tem pecados de estimação. Pecados que ela não quer abrir mão por nada dessa vida. A partir daí, eu cheguei numa outra conclusão. Se isso é possível, alguém ser um cristão e não se envolver com a igreja de Cristo, não é porque você não tenha dificuldade de lidar com pessoas, não é porque você tenha trauma com as pessoas, é porque você tem pecado, uma vida de estilo de pecado, e você sabe que não pode coexistir as duas coisas ao mesmo tempo. Se você nunca se firmou na congregação, na comunhão com os irmãos, é porque você tem um estilo de vida pecaminoso. E você não quer abrir mão do seu pecado. Você prefere esse monstro de estimação. Hoje de manhã, na cozinha, a gente estava conversando sobre animais que as pessoas têm ou medo ou fobia dele, né? Aí a Vânia falou que tem medo de rato. Aí o Valdo, é barato, é Valdo? É brincadeira, Valdo. Mas então, eu não sei se eu tenho fobia. Eu acho que nem tenho medo, porque homem que é homem não tem medo. Mas é um animal que eu não quero contato com ele. Mas eu não quero. Cobra. Não quero. Eu não sei porque eu tenho medo de gente da língua grande, né? Quando ela coloca aquela língua dela para fora. Gente, aquilo para mim é asqueroso. E o segundo animal que eu tenho assim uma certa repulsa, ou muita repulsa, é um animal chamado preguiça. Não faz mal a ninguém. Mas o bicho esquisito para mim achar. E ela insiste em gostar de mim. Mas eu não quero. Mas, meus irmãos, voltando a falar,
desse monstro que eu, de repente, estimamos, o pecado, inclusive a preguiça, condena o ser humano diante de Deus, por causa dele, como disse Jesus aqui, preferir o pecado do que Deus. Ele está debaixo de condenação. E em quinto e último lugar, João apresenta o ser humano sem Jesus, debaixo da ira de Deus. Versículo 36. Por isso, quem crer no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Meus irmãos, nenhum ser humano, por mais que seja conhecedor da Bíblia, vai dimensionar o que é estar debaixo da ira de Deus. Esses dias eu liguei a televisão, estava passando um filme que eu gosto muito, Coração Valente. Estava naquela parte final do filme, na hora que ele tinha a opção de clamar por misericórdia e a vida dele ser poupada, ou se calar e ser degolado como foi. E vocês já assistiram aquele filme, sabem que a única palavra que aquele homem grita é a palavra liberdade. E eu pensei assim, esse homem não titubeou diante da morte. Lembra, aquele filme é baseado em fatos reais. Será que ele é mais homem do que Jesus? Porque Jesus, não vou dizer que titubeou, mas Jesus orou: se possível, passa de mim este cálice. Porque Jesus, como Deus, sabe e sabia que ele ia enfrentar a ira de Deus. Por causa de cada ser humano que ele iria salvar, o seu sacrifício na cruz, ele iria enfrentar, já estava enfrentando a ira de Deus. Ele estava debaixo da ira de Deus. E cada ser humano sem Deus, sem Jesus, ele está debaixo da ira de Deus. Meus irmãos, por que eu apresentei essas 5 facetas que João apresenta o ser humano? É para que você e eu, cada vez mais nos despojamos desse conceito de uma salvação que tem alguma coisa a ver com o ser humano. Porque aqui João diz que o ser humano está em trevas, escravo do pecado, filho do diabo, julgado e condenado, debaixo da ira de Deus. Ele não tem nada a fazer, ele não pode fazer absolutamente nada para se salvar, a menos que lhe seja dado um Salvador, alguém que possa produzir para ele, alguém que possa fazer por ele tudo aquilo que ele não pode fazer. E é isso que João nos apresenta sobre Jesus e a sua salvação. É assim que a salvação de Deus é na vida de cada um de nós. Cada um de nós que já estamos em Jesus, que temos Jesus, nós estávamos debaixo disso e outras coisas mais. Quando João apresenta Jesus e como Jesus salvou pessoas, é a ação de Deus. Eu vou apresentar aqui 6 facetas dessa salvação. A primeira delas se encontra no capítulo 6, versículos 35 a 40. João 6, 35 a 40. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. Observe essa frase: o que vem a mim
jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse, que embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vi o Filho e nele crê tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Verso 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Quando eu digo a primeira, meus irmãos, eu não estou falando em ordem cronológica. Aqui até parece isso. Mas a primeira faceta da salvação que João apresenta é que as pessoas que vêm a Jesus, que as pessoas que procuram Jesus, cada uma dessas pessoas vieram a Jesus porque Deus Pai trouxe essas pessoas a Jesus. Foi Deus que atraiu essas pessoas que estavam naquela condição que eu vos apresentei, e Deus Pai apresentou essas pessoas ao seu Filho. Na próxima lição de domingo, eu vou abranger um pouco mais essa ideia, mas eu vou já aqui falar a frase. Quando João aqui apresenta a salvação nesse sentido aqui, cada pessoa que Jesus salvou e vai salvar é um presente do Deus Pai para o Deus Filho. Robson, um dia, Deus te apresentou para Jesus e disse: esse é um presente para você, meu filho. Você é um presente para Jesus. Acredite. Eu sei que é difícil. Mas você é um presente, eu sou um presente. Cada cristão é um presente do Pai para o Filho. Deus atraiu essas pessoas a Jesus. Agora, deixa eu lhe colocar aqui um detalhe importante, porque talvez quando eu fale nisso, você possa entender que você e eu, que já somos cristãos, temos que ficar de braços cruzados, porque Deus está trabalhando. Deus está. E nesse mesmo evangelho, no capítulo 5, no capítulo anterior, Jesus diz assim: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Como é que Deus faz isso na prática? Semana atrasada, meus irmãos, eu cheguei em casa e a Vânia já falou assim: amor, uma moça deixou um recado aqui no Facebook para você. Ela mora em Cruzeiro e ela veio para cá, para Rio Branco, vai se submeter a um tratamento. Ela vai ser cirurgiada. E ela está pedindo oração. Ela disse o nome dela, Anitta. Ore por ela, se você lembrar. Ela foi submetida a uma cirurgia. Lembra de que era, Vânia? Isso, mioma. E ontem eu mandei uma mensagem para ela, que ela disse que queria vir aqui na igreja. E ela foi submetida a outra cirurgia de novo, deu problema de infecção. Aí eu lembrei dela. Nós trabalhamos juntos há uns 10 anos atrás. Ela é professora. Há uns 10 anos atrás. Vou fazer 8 anos que eu estou aqui. Eu não a vi mais. Mesmo depois que ela parou de trabalhar no mesmo local que eu trabalhava, eu não a vi mais. E eu fiquei surpreso, porque que ela lembrou de pedir oração. E aí ela deixou o número do telefone dela e eu liguei para ela. Quando eu comecei a conversar com ela, ela disse assim: Ernesto, agora eu também sou cristã. Eu também aceitei Jesus. E aí eu fui visitá-la depois da cirurgia. E conversando com ela, eu perguntei a ela: como foi o teu encontro com ele? Como é que te fez procurar Jesus? Ela disse: aconteceu uma situação assim comigo. E eu lembrei da igreja que você fazia parte. E eu lembrei que você pregava muito pra gente. Você falava muito de Jesus pra gente. E eu passei por uma situação.
Está com 2 anos isso. E que eu lembrei das coisas que você falava. E eu procurei Jesus. Irmãos, isso foi muito confortante, encorajador para mim. Porque nem sempre aquela pessoa que você prega hoje para ela, amanhã para ela, passa às vezes anos pregando para aquela pessoa e ela não responde. Você plantou uma semente. Lembra do que Jesus falou no capítulo 4 de João para os seus discípulos? Vocês estão colhendo o que outros plantaram. Mas o ponto é, meus irmãos, que Deus vai usar cada um de nós para atrair outras pessoas a Jesus. Seja um instrumento de Deus. Um vaso que Deus vai usar para atrair outras pessoas a Jesus. Uma segunda faceta da salvação, capítulo 3, versículos 3 a 8. Não temos tempo de ler o texto todo. Vamos ler apenas os versículos 3 a 8. Diz assim: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. A segunda faceta, meus irmãos, que essas pessoas que são atraídas a Jesus, segundo o apóstolo João, Deus gera um novo ser nessa pessoa. Observe que aqui a palavra que Jesus fala é nascer de novo. É algo espiritual. Jesus diz que quem não nascer da água e do Espírito é algo sobrenatural. Não é por meio do ser humano, não é por meio de carne e de sangue. Aqui João diz, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Agora observe capítulo 1, versículo 13. Quando João fala que todas as pessoas que receberam Jesus, Deus deu o poder de serem feitas filhas de Deus, filhos de Deus. Olha o que João diz. Essas pessoas que são filhas de Deus, que foi dado o poder para serem feitas filhas de Deus, olha o que João diz. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. É como se João estivesse introduzindo, aqui no versículo 13, a ideia que ele vai explorar e expandir no capítulo 3 do novo nascimento. É algo gerado por Deus. É algo impossível à natureza humana. João diz, o que é nascido da carne é carne. Não há como. Eu estou me coçando para citar o apóstolo Paulo, mas não vou citar. É só João. É impossível. É a vontade de Deus. Meu irmão, você consegue dimensionar o que significa para mim e para você que estamos em Cristo Jesus, saber que estamos em Cristo Jesus porque é a vontade de Deus? E você tem medinho de dormir sem rezar o Pai Nosso? Não é da vontade da carne, é da vontade de Deus.
Terceira faceta. Essas pessoas que são atraídas a Jesus e que é gerada nelas pelo poder do Espírito de Deus, o novo nascimento, é consequência, é algo que vai acontecer. Essas pessoas irão crer em Jesus Cristo. Essas pessoas irão olhar para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e elas vão crer. João 3,14, Jesus, nesse mesmo contexto, Jesus fala assim: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Imagina só, a serpente no deserto foi levantada, de bronze. Alguém era mordido de serpente, ia morrer. Mirava naquela serpente de bronze e era curada. Jesus disse, da mesma forma, o Filho do Homem vai ser levantado. E quem olhar vai crer. Não olhar pelos olhos da carne, mas pelos olhos desse novo ser que Deus gerou. É natural que vai crer em Jesus Cristo. Vai crer somente em Jesus. A quarta faceta, que é essa salvação, vem somente por meio da fé em Jesus Cristo. Não tenho tempo mais de comentar, vou apenas citar. João 3,16 a 18, vou citar o versículo 16. Comigo. Porque Deus, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E no verso 18, olha o que João diz. Quem nele crê, não é julgado. O que não crê, já está. Quinta e penúltima faceta. Deus, por meio do sacrifício de Jesus, tira os pecados de cada ser humano. João apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não de que o mundo todo vai ser salvo, mas que cada ser humano que crê em Jesus, os seus pecados são tirados. Irmãos, eu ainda tenho quase 10 minutos. Deixa eu fazer essa ilustração para você. A maioria de nós ainda continua crendo na salvação assim. Se Jesus voltasse agora, eu acho que eu iria para o céu, pastor. Porque eu estou aqui na igreja, não estou fazendo nada de errado, pensando nada de errado, eu espero. Então, eu iria para o céu. Mas se for naquele dia assim, pastor, que eu estou bem atribulada, bem preocupada, bem perturbada, eu acho que eu não vou não, pastor. Quando Jesus é apresentado por meio de João, no seu evangelho, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos imaginar, irmãos, se a salvação fosse por meio de pecar menos. Vamos imaginar que você arrependeu-se e você começou agora uma vida nova e você cada vez mais está pecando menos. Está pecando menos, está pecando menos, está pecando menos, está pecando menos. Aí você diz assim, então eu vou para o céu. Mas o ponto é que você continua pecando. E você tem um pecado que pecava mais do seu passado, no seu futuro menos, eu espero, e menos. No seu presente, em relação ao passado está menos, em relação ao futuro está mais. O ponto é que você e eu ainda continuamos pecando. Quem vai tirar? Quem vai limpar esses pecados diante de Deus? Quando João apresenta Jesus e o sacrifício dele, João está dizendo que quando um ser humano aceita Jesus, ele crê no sacrifício de Jesus, seus pecados são tirados. Eis o Cordeiro de Deus que tira, limpa, purifica o pecado de cada homem e mulher que crê nele. Portanto, meus irmãos, a salvação é de Deus, não vem de nós. O pecar menos, cada vez mais, é uma ação produzida pela salvação. E por fim,
João apresenta a salvação por meio da ação da palavra de Jesus nos nossos corações. Observe os versículos 31 a 37, eu vou apenas ler, do capítulo 8. João 8, 31 a 37. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem seis que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Você olha o versículo 31, você pode achar assim: pastor, mas que forma de crer é essa? Que João diz: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Ora, se creram, é natural que permaneçam na palavra. Mas o Evangelho de João, ele também apresenta essa bifurcação de pessoas que creram e de pessoas que não creram, embora disseram que creram. E João aqui apresenta o crer verdadeiro como alguém que permanece na palavra de Jesus. Inclusive, meus irmãos, eu tenho extrema dificuldade de acreditar em pessoas que dizem que são salvas, mas que não sentem prazer na palavra de Jesus. Que não tem prazer de ouvir, de ler, de estudar a palavra de Jesus. Irmãos e irmãs, a salvação que João apresenta, ela vem de Deus. É um presente de Deus para cada homem e mulher que recebe e que crê em Jesus Cristo. Essa é a salvação. No próximo domingo iremos estudar a eficácia dessa salvação. O que os batistas chamam segurança do salvo. Fique de pé, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós somos gratos pela salvação que é mostrada na Tua palavra, não segundo os homens pensam, não segundo nós muitas vezes mesmo pensamos de maneira errada, mas segundo a Tua graça eterna, que foi demonstrada na pessoa de Jesus Cristo para nos salvar para sempre, eternamente, através do sangue de Jesus derramado para pagar cada um dos nossos pecados. Queremos pedir que o Senhor, cada dia, nos fortaleça mais nessa salvação, nos faça crescer, nos encha de desejo de manifestar essa salvação a pessoas que ainda não a conhecem. Que o Senhor nos ajude nisso e glorifique o Teu nome nas nossas vidas. Pedimos em nome de Jesus. Amém.